Olá a todos. Apresentaremos o trabalho Árvores de Decisão aplicadas à predição de doença hepática. Nosso grupo é formado pelos alunos Ellen Brohovski, Felipe Coutinho e Luca Chiorrei. A matéria Machine Learning, professor Eduardo Vargas Ferreira. A apresentação seguirá da seguinte forma: introdução do tema e motivação, uma revisão teórica das definições e conceitos gerais usados na avaliação de desempenho de modelos e aprendizagem de máquina, definições e conceitos relacionados à árvore de decisão, árvores de classificação, Random Forest e Boosting. Na sequência, partiremos para a parte prática desse trabalho com a análise exploratória do conjunto de dados, execução dos modelos, apresentação dos resultados e conclusões. Uma doença hepática pode manifestar-se de diversas formas, como cor amarelada da pele e da parte branca dos olhos, diminuição ou interrupção do fluxo biliar, aumento do tamanho do fígado, acúmulo de líquido na cavidade abdominal, deterioração da função cerebral devido ao acúmulo de substâncias tóxicas normalmente removidas pelo fígado e insuficiência hepática. Nosso trabalho pretende aplicar diversos métodos de aprendizagem de máquina de árvores de decisão para realizar a predição de doença hepática. Será usado a base de dados Indian Liver Patient da UCI Machine Learning Repository. Para avaliar então o desempenho de um método de aprendizagem estatística em um determinado conjunto de dados, precisamos de alguma forma então medir quão bem suas previsões correspondem aos dados observados, ou seja, precisamos quantificar a proximidade entre a previsão para uma determinada observação e o valor de resposta verdadeiro para essa observação. Isso pode ser feito usando algumas métricas para comparar diferentes modelos. A acurácia ela é a proporção de previsões classificadas corretamente dentre todas as ocorrências no conjunto de dados. O kappa ele é semelhante à acurácia, mas podemos entender como o desempenho do modelo comparado ao seu desempenho base em relação ao conjunto de dados. É uma medida mais útil para usar em problemas cujas classes de observações elas são desbalanceadas. Por exemplo, um conjunto de dados ele possui uma variável com as classes 0 e 1, cujas observações estão distribuídas na proporção 70-30 respectivamente. Então, nesse caso, é possível atingir já um desempenho de 70% de acurácia apenas prevendo que todas as ocorrências são da classe 0. Então, assim, para esse modelo, então, espera-se que a gente atinja um desempenho de ao menos 70%. Então, para falarmos de AUC, precisamos primeiro falar da curva ROC, né? É um gráfico bem conhecido que exibe simultaneamente os dois tipos de erro, a taxa de verdadeiros positivos versus a taxa de falsos positivos, para todos os thresholds possíveis. A taxa de verdadeiros positivos ela é chamada de sensibilidade e a taxa de falsos positivos ela corresponde 1 menos a especificidade. O desempenho geral de um classificador ele é dado pela área sob a curva ROC e é denominada então AUC, Area Under the ROC Curve. Uma curva ROC ela é ideal, ela abrange o contorno superior esquerdo do gráfico, como a gente vê no exemplo, de modo que quanto maior a AUC, melhor será o classificador. Então podemos interpretar que quando a AUC ele é igual a 1, o classificador então, ele realizou uma predição totalmente correta. Já um classificador que realiza previsões aleatoriamente, ela vai apresentar então um AUC igual a 0,5. Então, como mencionado anteriormente, né, a sensibilidade, agora com um pouco mais de detalhe, ela é a taxa de verdadeiros positivos, também chamada de recall. Então, ela é a proporção de ocorrências positivas previstas corretamente. Então, por exemplo, nesse trabalho, né, seria assim a taxa de previsão de doença hepática quando realmente for uma doença hepática. E a especificidade, ela também é chamada de taxa de verdadeiros negativos. Ela é a proporção de ocorrências negativas previstas corretamente. Então, por exemplo, nesse trabalho, a taxa de previsão que não é doença hepática quando realmente não é uma doença hepática. Bom, seguindo com os conceitos aqui de árvore de decisão,
São métodos de árvores de decisão, eles envolvem estratificar ou segmentar o espaço do preditor em várias regiões simples. Como o conjunto de regras de divisão usado para segmentar esse espaço do preditor ele pode ser resumido em uma árvore. Então, esse tipo de abordagem então, eles são conhecidos como métodos de árvores de decisão. Então, os métodos, né, de árvore de decisão eles são considerados simples, né, e de útil interpretação. Então, resumidamente, né, podemos dizer que o crescimento de uma árvore de decisão depende de escolher o melhor preditor e o ponto correto de se fazer a divisão do ramo, de forma que a nova região criada, né, classifique as observações da melhor forma possível, ou seja, procura-se minimizar o erro de previsão de classificação na nova região criada. Os seguintes critérios eles podem ser usados para avaliar a qualidade da ramificação das árvores. A taxa de erro de classificação ela é a proporção das observações de treinamento nessa dada região que não pertencem à classe predominante. A impureza de Gini ela é a medida de diversidade dos elementos de um conjunto. Então, a impureza de Gini ela mede a chance de se estar errado se você associar aleatoriamente uma classe a um item do mesmo conjunto. A entropia ela é semelhante à impureza de Gini e também mede a homogeneidade de cada conjunto de dados, né, de cada região, nova região criada na árvore. O ganho de informação ele mede então a qualidade da minha ramificação, ou seja, quanto uma divisão na minha árvore, né, então a criação de um novo ramo diminui a incerteza do nó, do novo nó, resultado da divisão nessa árvore. Dentro do grupo de árvores de decisão, então, temos a árvore de classificação. Ele é um método usado para prever respostas qualitativas. Para uma árvore de classificação, prevemos se cada observação pertence à classe de observação predominante na região a que pertence. Ao interpretar os resultados de uma árvore de classificação, então frequentemente estamos interessados não apenas na previsão de classes correspondente a uma região de nó terminal particular, mas também nas proporções em relação ao total de observações daquela região, dada em algumas representações pelo comprimento do ramo da árvore. Random Forest é um método baseado na construção de N árvores de decisão independentes entre si, com cada partição tendo M preditores selecionados aleatoriamente utilizando técnicas de reamostragem dos dados. Então, desta forma, cada partição dos dados recebe uma árvore de decisão única, onde cada árvore apresentará o seu próprio resultado e utilizamos a média desses resultados como a decisão final em um problema de regressão ou o resultado com maior frequência em problemas de classificação. Usualmente, utilizamos M igual a raiz de P, onde P é o número de preditores. O boosting ele é um método que baseia-se na construção de múltiplas árvores sequencial, onde cada árvore é construída utilizando a informação obtida com os resíduos da árvore anterior para a construção de um modelo mais preciso, reduzindo o viés dos estimadores. Sendo assim, boosting constrói árvores dependentes entre si. Devido à natureza de sua construção, este método não necessita de uma árvore longa para obter bom resultado, e é necessário tomar cuidado em relação à quantidade de árvores a serem construídas para evitar problemas de overfitting. O boosting ele possui inúmeros métodos diferentes e o que os diferencia é a maneira de ajustar o modelo a partir dos resíduos. Nesse trabalho, 3 métodos de boosting serão usados: C 5.0, AdaBoost e Gradient Boosting Machine, GBM. Olá, eu sou o Luca. Vou dar então continuidade ao nosso trabalho. Começando então pelos recursos computacionais, nós optamos por utilizar a linguagem de programação software livre R, mais especificamente na versão 4.1.0, para conseguir realizar a construção dos nossos modelos e a manipulação de dados. Nós utilizamos esses pacotes, começando então pelo DPLYR, que é um pacote que nos auxilia na manipulação de dados,
temos os pacotes específicos, né, para cada método de árvore de decisão, como já explicado, como Fast Ada Boost, o Random Forest, o C50, GBM. Temos pacotes também que nos auxiliam na construção desses modelos, como Carrot, Carrot Ensemble. Tem o pacote ML Bench, muito útil, né? Vai fazer o benchmark de cada modelo, que vai nos auxiliar na hora de fazer o monitoramento e analisar o desempenho de cada um. Como o Felipe já falou anteriormente, nossos dados foram retirados lá da UCI Machine Learning Repository, né? É a base de dados Indian Liver Patient, disponível lá. Começando então pelas variáveis que compõem essa variável, temos a variável, essa base de dados tem uma variável age, né? Idade do paciente em anos. Temos a variável gender, o gênero do nosso paciente, feminino ou masculino. Né? A partir daí, então, temos as variáveis que são resultados de exames específicos, como a TB, que é a bilirrubina total, e a DB, bilirrubina direta. Bilirrubina é uma substância, né, produzida quando o fígado decompõe glóbulos vermelhos velhos. Né? Depois dessas duas, nós temos álcofos, né, que é a fosfatase alcalina. Temos CGPT, que é a alanina aminotransferase. CGOT, que é o aspartato aminotransferase. Esses últimos três, tanto a fosfatase quanto a alanina quanto o aspartato, são enzimas ligadas geralmente ao fígado, produzidas no fígado. Temos a ATP, que é a proteínas totais, a ALB, que é a albumina, que é uma proteína do sangue, A_G, que é a proporção de albumina e globulina. Por fim, temos a variável class, a variável categórica, que é a nossa variável resposta, nosso Y, que define como 1, né, se o paciente tiver doença, e 2, se o paciente não tiver doença. Fazendo uma primeira análise dos dados, olhando as variáveis, nós identificamos a presença de variáveis menos 100.000, né, que são equivalentes a dados missing, né, dados NA. Então, para não prejudicar o desempenho do modelo, a gente substitui todos esses casos por NA. Após isso, nós analisamos a correlação de cada variável entre elas. A gente consegue observar que com maior correlação entre as variáveis que são resultado de exames parecidos, como a bilirrubina total e bilirrubina direta. Porém, a gente não decidiu descartar nenhuma variável nesse momento. Não achamos que essa correlação era prejudicial para o modelo. Seguindo, então, olhando a distribuição dos dados, nós optamos por trabalhar com a escala logarítmica de algumas variáveis para melhor visualização gráfica dos dados. Né? Então, aqui a gente consegue ver que a variável de idade, total de proteínas, né, segue relativamente uma distribuição normal, né, e as outras variáveis de exames específicos têm uma simetria direita, uma simetria com uma cauda direita. A gente consegue ver também que 72% dos nossos dados são classificados como pacientes que têm a doença, e 75% dos nossos dados eram pacientes homens. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ellen. Eu fiquei com a parte dos resultados dos modelos para demonstrar para vocês e vou mostrar um pouco de código para a gente entender realmente como é que funcionam os algoritmos de machine learning. Primeiramente, nós temos alguns pacotes necessários, né, para que a gente consiga fazer as análises assertivas dos nossos modelos.
E os principais deles são esses dois, que são o diploiar e o Carê. O Carê é o principal utilizado para tratamento de dados, para análise de modelos e para previsão. Então, primeiramente, nós puxamos os dados da nossa base, Indian Liver Patient, que é para previsão de doença hepática de uma cidade da Índia, com header true, para considerar a primeira linha como cabeçalho, e string factor true também, que ele transforma automaticamente as variáveis que são caractere em fatores. Isso ajuda muito a não precisar ficar convertendo depois de importar as variáveis. O primeiro passo aqui é que no site de onde extraímos essa base, ele tem a informação de que todas as variáveis missing, ou NA, enfim, elas são automaticamente transformadas num valor menos 100.000. Então, para a gente não ter nenhum problema na hora de fazer o tratamento de dados e alguma coisa, nós transformamos todas as observações em NA. Outra transformação importante antes de começar algum tipo de análise exploratória é transformar a nossa variável resposta em fator. Ela veio como 1 para sim e 2 para não, então nós usamos o recode do pacote Carê para transformar tudo que é 1 em sim e tudo que é 2 em não. Então, uma primeira análise exploratória que já foi mostrada para vocês, nós temos aqui os gráficos que mostram, né, a prevalência de pacientes com a doença hepática, aproximadamente 70%, e o gênero masculino. Além disso, a gente vê que as variáveis de resposta, as variáveis preditoras que são de resultados de exame, algumas têm realmente uma distribuição aproximadamente normal, outras têm uma distribuição aproximadamente normal, mas com uma simetria. Além disso, na análise exploratória foi mostrada aqui que nós temos algumas altas correlações em alguns exames específicos que tratam, às vezes, da mesma coisa, como aqui da bilirrubina, porém não resolvemos não descartar nenhuma variável, por mais correlacionada que elas são. Deixaremos o algoritmo rodar normalmente. Então, primeiramente, nós temos a separação, de fato, dos dados, para separar uma base que sirva para a gente ajustar o nosso modelo e outra que a gente use para prever e para ver se realmente o nosso modelo está de acordo ou não, está acurado ou não. Nós optamos por separar 80% da base para, de fato, ajustar o modelo e outros 20% ficou para teste. O próprio pacote Carê tem essa função Create Data Partition que usa, com base na sua resposta, ele separa o quanto você quer para cada base. Então, um bom tratamento de dados antes de começar qualquer análise é super importante para que sua base esteja realmente apta a receber um processo de machine learning. Então, como eu já falei, nós tínhamos algumas variáveis NA, e ao invés de excluí-las da base, a gente utiliza um algoritmo KNN para prever essas observações. O que o KNN faz? Ele utiliza as informações ao redor dessas observações vazias, seriam os nossos vizinhos mais próximos, para tentar prever o valor faltante. Então, as nossas variáveis NA automaticamente receberam algum valor predito. Outra transformação importante aqui, que facilita muito na hora de rodar o algoritmo, é transformar as variáveis que são categóricas em variáveis separadas e binárias. Por exemplo, aqui nós temos o gênero, que é masculino e feminino, em uma única variável. Aqui nós transformamos a variável em 2. Ao invés de ter uma única variável para dizer se é masculino ou feminino, nós temos uma variável binária para dizer se é feminino ou não, e uma variável binária para dizer se é masculino ou não. E o último ajuste aqui da base, antes de começar o nosso treino, seria realmente normalizar as nossas variáveis numéricas. Então, a partir do momento que a gente normaliza, todos ficam no mesmo range, que seria entre 0 e 1. Isso tudo melhora a previsibilidade do nosso modelo de machine learning. E assim como a gente fez todos esses ajustes na base de treino, os mesmos ajustes têm que ser feitos na base de teste para que elas estejam de acordo.
Então, começando aqui com o primeiro modelo que a gente resolveu testar na nossa base, que foi o Random Forest, com dois tipos de algoritmos, o Random Forest padrão e o Extra Trees. Que o Extra Trees, ele é um Random Forest extremamente aleatorizado, que além de aleatorizar as variáveis escolhidas na hora de fazer os nós dessa árvore, ele aleatoriza também os cortes feitos para aprimorar o nosso modelo. Como são modelos que demoram um pouco para rodar, eles já estão rodados, e aqui eu vou mostrar alguns resultados. Nós podemos perceber aqui no primeiro que o nosso Random Forest padrão, ele obteve uma acurácia máxima ali de aproximadamente 71%, e conforme a gente aumenta o número de variáveis disponíveis para cada nó, para serem aleatorizadas, o nosso desempenho cai muito. Então, com duas variáveis disponíveis aleatorizadas para cada nó, já é o suficiente para ter um máximo de acurácia. Já para o modelo Extra Trees, nós temos... Para o modelo de Extra Trees, o resultado foi o seguinte. Nós tivemos uma acurácia, a maior acurácia aqui de 73%, e como no modelo de Random Forest padrão, conforme você aumenta o número de variáveis disponíveis para cada nó, ele diminui o desempenho. Além disso, a gente nota que o maior desempenho de acurácia foi com 3 nós aleatórios, com 3 cortes aleatórios para aprimorar o nosso algoritmo. Então, após rodar os dois algoritmos, vamos dar uma olhadinha aqui nas informações da importância de cada variável. Para o Random Forest, a gente nota que as 3 variáveis mais importantes são os 3 resultados de exames de OCFUS, SGPT e SGOT. A gente nota aqui que o gênero, não importa se masculino ou feminino, não tem importância nenhuma para os nossos dados. Já para o Extra Trees, nós temos quase que a mesma coisa. Só que a OCFUS cai um pouquinho e sobe o TB aqui para cima. A variável de gênero, ela continua sem muita importância para o nosso modelo, mas aqui ainda ela tem um pouquinho mais de importância do que no Random Forest padrão. E, por último, para a gente tentar ver como que estão, de fato, esses dados, nós usamos a base de teste para prever algumas informações e ver qual que é o desempenho real desse modelo. Então, a gente pode ver aqui que a acurácia do Random Forest padrão foi de 69% e do XRT 67%, ou seja, o Random Forest simples obteve um maior desempenho do que o Random Forest mais aleatorizado ainda. A segunda parte de modelos que nós resolvemos testar foi a parte de Bush, com 3 modelos já explicados anteriormente, que é o GBM, o AdaBush e o algoritmo C50. Então, alguns resultados aqui que nós temos é que o GBM ele obtém uma acurácia de um pouco mais de 71%, e é numa árvore que cresce no máximo um nó, um único ramo. Conforme a quantidade de árvores foram usadas no modelo aumenta, o nosso desempenho cai. E assim também como o tamanho que nossa árvore cresce, também ela dá um desempenho menor no modelo. Para o AdaBush, nós temos que mais ou menos ali aproximadamente 71% maior desempenho com o algoritmo Real AdaBush. Já o AdaBush M1 teve um desempenho bem inferior.
Porém, aqui, conforme a quantidade de árvores cresce em um dos algoritmos, a gente tem uma melhora de desempenho na acurácia. E, por último, o nosso algoritmo 650, que a gente tem os seguintes desempenhos. Pouco mais de 71% para o no winnowing e pouco menos de 71% para o winnowing. E para as variáveis, a importância de cada variável, nós temos. Para o GBM, nós temos a mesma coisa do Random Forest, as 3 primeiras, e dá para ver também que a variável de gênero também não é importante aqui. Para o AdaBoost, nós temos quase que a mesma coisa para o Extra Trees, e, novamente, a variável de gênero não tem tanta importância para o modelo. E, por último, o algoritmo C50 é o único algoritmo que a gente nota alguma importância na variável gênero. E apenas do feminino. O gênero masculino parece não ter muita importância para o modelo. E, por último, tentando prever um pouco mais, tentando prever a nossa base de teste, nós utilizamos a base treinada acima para tentar ver qual que é o desempenho dela. A gente vê que, por mais que o GBM tenha tido uma capacidade grande de acurácia no treino, no teste ela foi o que teve menor desempenho, com 64% de acurácia. O AdaBoost com 63% e o C50 foi o que obteve o maior desempenho dentre os 3 algoritmos de busca. Já entre todos os algoritmos, o que a gente tem de importante? A gente vê que o maior desempenho veio do Random Forest mais simples, mais padrão. Como já foi falado anteriormente, nós já fizemos uma análise dessa mesma base com o uso de modelos generalizados, modelos lineares generalizados. E naquela base nós tivemos uma acurácia aproximadamente de 72%. Então, os nossos modelos aqui para teste, o Random Forest, o Extra Trees, ele foi o que obteve o melhor desempenho dentre todos, com 73% de acurácia. Porém, ele teve um baixo desempenho no momento em que a gente vem para a base de teste. Ainda assim, numa média, entre todos os modelos no treino, a gente obteve um desempenho menor de acurácia do que o que foi feito em modelos lineares generalizados. Aqui a gente tira como conclusão que, dentre todos os modelos, o melhor de teste, que teve o melhor desempenho de teste foi o Extra Trees, árvores extremamente aleatorizadas, e o que obteve o maior desempenho na hora de utilizar a base de teste foi a árvore aleatória padrão.